Então, existem vários métodos para você determinar a estabilidade de um talude. Existem os métodos que se baseiam em análise de deslocamentos, como, por exemplo, o método dos elementos finitos, e os métodos que se baseiam em estado de equilíbrio. O de estado de equilíbrio é dividido em 3. Os métodos que consideram a massa rompida como corpo único, os métodos que dividem a massa rompida em cunhas e os métodos que dividem a massa rompida em fatias. Aí, esse slide aqui vou apresentar para vocês aqui, na verdade, o fundamento de todos os métodos. Mas lá no final eu venho trazendo o exemplo que é para vocês fazerem no trabalho e aplicarem o método de fatias, tá? Ó, quais são as hipóteses básicas nessa análise de estabilidade? A gente está querendo avaliar aqui as condições de equilíbrio de massa de um solo no estado de ruptura iminente. Aí a gente vai trazer como hipótese que a superfície potencial de ruptura é pré-definida e possui geometria qualquer. As equações de equilíbrio estático são válidas até a iminência da ruptura. Porque depois que a ruptura acontece, aquela massa vai se movimentar, então a equação de equilíbrio não vai mais valer. A validade do critério de ruptura ao longo de toda a superfície de ruptura considerada, que o fator de segurança é constante ao longo de toda a superfície de ruptura. Isso aqui não é verdade, gente. Nada disso aqui é verdade. A gente está hipoteticamente considerando isso para que a gente consiga calcular. Mas aí o engenheiro ele tem que ter senso crítico de que isso aqui não é exato, isso aqui a gente está fazendo uma previsão, a gente está chegando próximo ao resultado, mas a gente vai colocar um fator de segurança em cima disso, a gente não vai trabalhar na iminência da ruptura, até porque a gente está fazendo uso de hipóteses. Então, assim, a gente sabe que o solo é heterogêneo, a gente não pode considerar que em uma linha específica, todos os pontos possuem o mesmo fator de segurança. Não existe. Cada ponto possui um fator de segurança diferente. Ele está suportando um peso diferente, ele tem uma área de contato de grãos diferente. Então, cada grão é individual naquele corpo. Eles estão soltos ali, uns sobre os outros, a gente não sabe como é que eles estão. Então, assim, como é que pode, né? Exatamente em uma curva específica, o material romper. Mas é assim que acontece, gente. Nos escorregamentos é assim, nas subsidências, nas erosões, né? Não. Nos escoamentos, não é assim. Mas nos escorregamentos, a gente estuda dentro dos softwares, né? Nas simulações, a gente faz os cálculos manualmente e a gente calcula um fator de segurança. Só que a gente leva em conta essas hipóteses aqui. A gente diz que todos os pontos que estão naquela superfície de ruptura possuem o mesmo fator de segurança. Porque se eles vão romper no mesmo instante, e se a gente vê que realmente na prática eles estão rompendo exatamente naquela superfície, então a gente quer saber que superfície é essa, qual é o fator de segurança que ela possui, para poder a gente analisar se ela é estável ou não, se a gente precisa intervir, né, fazer uso de alguma estabilização, método de contenção, para poder aquele maciço não vir a romper, né? Porque a função aqui do engenheiro é essa, é impedir que haja um desastre. Só que, infelizmente, esse tema ele não é levado a sério, né? Ele só é levado a sério quando acontece. Só que os responsáveis, depois, eles têm que arcar com as consequências, né? Então, assim, a superfície potencial de ruptura, ela está associada a fator de segurança mínimo. E é essa superfície que a gente tem que ir procurar, tá certo, gente? Ó, a gente tem um maciço, a gente pode traçar infinitas superfícies, né, nesse maciço, cortar lá um monte de
de curva, de retas, de cunhas. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para todas essas possíveis superfícies, calcular um fator de segurança. Aí a gente vai lá calculando, isso é iterativo aqui, ó. A gente vai procurar. É um processo de procura. A gente vai sair calculando qual é o fator de segurança de cada uma daquelas curvas que eu estou escolhendo. A partir daí, eu tenho que encontrar qual é a que possui menor fator de segurança. Então, por exemplo, calculei uma, deu 2. Calculei outra, deu 3. Calculei outra, deu 1,1. Calculei outra, deu 1,5. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui para vocês, cada um vai calcular 9 curvas. Só para mesmo colocar em prática o exercício, né? E aplicar o método. Mas, na realidade, não é suficiente 9, viu? Você tem que fazer essa análise até encontrar o menor fator de segurança. O mais próximo de 1. Então, digamos, eu fiz aí, um deu 3, outro deu 2, 1,1, 1,5, por exemplo. Pronto, calculei 4. Estou satisfeita? Quanto mais eu calcular, mais segura eu fico, né? Mas, digamos aí que eu só calculei 4, eu vou ter que escolher o menor, 1,1. Pronto. Então, eu identifiquei qual é a superfície que vai romper. É a superfície que possui o menor coeficiente de ruptura, que é aquela superfície que está suscetível ao rompimento. Se as outras, elas possuem um fator de segurança maior, e essa aqui eu calculei com menor fator de segurança, quem vai romper primeiro, então depois que ela romper, as outras não importam mais, né? Depois que o maciço deslizar, desmoronar, gente, então as outras superfícies não vão influenciar em nada. Então, o objetivo aqui do método é esse. Qualquer método que você estude é identificar, procurar essa curva que está mais suscetível à ruptura. Porque depois que desmoronar, gente, o maciço nem mais maciço vai ser. Vai ser um monte de solo ali, pedra, né, solta. Entendido? Vocês estão vendo, né, a apresentação? Deixa eu ver aqui. Sim, sim. Estamos sim. Francisco. Deu certo, Francisco, entrar? Você tá aí? Tá, tô vendo aqui. Pronto, gente, continuando. Ó. Vocês entenderam, né? Então, é importante que vocês entendam isso para vocês saberem o que vocês vão fazer, né? Aí, o que acontece? Os softwares, eles vão fazer esse processo iterativo. É muito bom o software, porque ele já foi implementado o método, e aí ele vai diminuir aquele trabalho braçal que você vai ter, porque se você for fazer a análise, né, manual para cada curva, até você encontrar com o menor fator de segurança, aí você vai demorar muito. Então, assim, muito bom o software, por isso que eu indico que vocês façam isso. Vocês vão aplicar as características do maciço e vão rodar o programa. Aí o programa vai rodar até encontrar que curva é essa. E aí você vai ver lá ele marcando onde está localizada essa curva, vai lhe dar o valor do fator de segurança, aí digamos que de todas as curvas analisadas, a de menor fator de segurança deu 1. Pronto, aí o que você vai fazer? O que o engenheiro vai fazer? Se é 1, é porque as forças mobilizadoras, as forças solicitantes, elas estão assumindo um valor igual à resistência máxima ao cisalhamento daquela curva. Então, isso quer dizer que ela está na iminência da ruptura, ela já vai deslizar. Então, é um risco que está correndo o pessoal que está passando por ali, por perto, né? Aí, o que acontece? O engenheiro vai ter que planejar uma estrutura de contenção para construir naquele local. E construção de estrutura de contenção, gente, é caríssimo, caríssimo. Então, assim, até mesmo se você for construir em um determinado lugar, vou construir em um determinado lugar, vou ter que escavar, fazer uma grande escavação, porque minha obra é grande, eu acredito que muitos alunos aqui vão trabalhar em obras grandes. Aí você vai chegar lá, vai fazer a fundação, vai escavar lá, fazer uma grande escavação. Ou até mesmo quem for trabalhar com estrada. Muita gente trabalha com estrada aqui na região. Tem muita empresa de estrada, vai ganhar muito dinheiro, aí chega lá,
um monte de talude. Ah, e você vai se preocupar só com a estrada? Não. Você vai fazer corte, você vai fazer aterro, e tudo isso você vai fazer movimento de terra, você vai trabalhar com talude. Aí você tem que avaliar se aquele seu aterro, se aquele corte que você realizou não vai desestabilizar o solo. Porque se isso acontecer e você não analisar, o solo vai deslizar em cima de você lá, né? Na hora que você está construindo. Então, você tem que prever um tipo de estabilização que seja um retaludamento, que seja uma cobertura vegetal, o que for. Mas você vai ter que pensar em alguma coisa, né? Uma forma de compactação, né? Uma inclinação, até inclinação que você vai cortar, vai influenciar no deslizamento. Qual é a inclinação que ele tem que ter mínima para não romper? Ah, tem que ser 20 graus de inclinação, no máximo. Mais do que isso, rompe. Então, você não vai trabalhar com 20 graus, você vai trabalhar com menos. Aí, no seu projeto, você já vai estipular lá. Ah, 15 graus, 10 graus. Entendeu? Então, você tem que saber o solo que você está trabalhando, qual é o limite de resistência dele, se você vai realizar um corte, um aterro. Então, sempre pensar nisso. Porque você está mexendo com muita coisa, né? Com peso enorme, uma responsabilidade muito grande. Então, quem constrói estrada trabalha com isso e quem vai construir mesmo na cidade, né? Que vai construir prédio, casa, o que for, que vai escavar solo, você vai desconfinar o seu terreno e aí você vai afetar o terreno vizinho. Aí você tem que avaliar se o solo vai suportar, né? Todo esse empuxo do terreno vizinho, os esforços da fundação do terreno vizinho, vai ficar sem apoio. E aí, se eu for afetar, pode causar inclinação lá na fundação vizinha, a estrutura romper. Então, na hora que eu for escavar, gente, eu já tenho que pensar numa estrutura de contenção, né? Por isso que é necessário que a gente analise essa estabilidade antes, analise o cálculo do empuxo, que a gente vai ver já na próxima aula, para que a gente possa determinar qual estrutura de contenção vai usar. Tá bom? E aí tem um grupo, eu acho que eu nem falei, não foi? Eu acho que eu não coloquei esse grupo, eu acho que é o de Kaiser foi, ó, que ficou com estabilização de taludes. No caso, se ele não apresentar, não vai ter esse tema. Mas é muito importante, né? A gente estudar os tipos de estabilização de talude. Porque aí a gente vai identificar esse tipo de estabilização dependendo das características do seu talude, qual a carga que você tem que suportar, né? Que a estrutura tem que suportar. Então, é isso. Portanto, aqui que vocês vão fazer o cálculo manual, eu vou passar a lista de exercício, mas também vocês vão trabalhar com o software. Então, esse trabalho aqui que eu pedi, de apresentação, vai ser do software. Então, vocês vão trabalhar com a simulação, que é mais fácil. Aqui, gente, ó, o que eu fiz? Eu calculei um fator de segurança, que é a expressão geral. Eu tô achando tão pequenininha a letra. Deixa eu aumentar aqui. Ó, você vai ter que avaliar o equilíbrio dos momentos e o equilíbrio das forças. Certo? Então, no equilíbrio de momentos, ó, você vai ter que ter a carga e vai ter que ter o braço de alavanca. Aí você vai verificar se aquelas cargas, elas estão produzindo momento e o sentido do momento, tá? E aí você vai avaliar quais são as cargas que estão mobilizando o maciço, ou seja, que estão solicitando o maciço. As que estão produzindo o efeito do deslizamento. Aí você vai somar todas essas solicitações. Aí depois você vai avaliar quais são as forças que estão querendo equilibrar meu maciço, que estão se contrapondo a esse momento, né? A esse movimento de deslizamento. Aí vocês vão avaliar quem são essas forças. Então, isso aí vai depender de caso para caso.
avalia todas essas forças e aí faz o somatório. Daí você vai calcular o fator de segurança. Você vai colocar em cima a resistência, tudo que está resistindo, e embaixo tudo que está solicitando. Aí, por exemplo, no cálculo do fator de segurança, usando a tensão de cisalhamento, você vai colocar aqui, ó, no numerador, as forças resistentes. Então, você vai colocar a coesão efetiva do solo e o ângulo de atrito efetivo do solo. Vai colocar em forma da equação de resistência ao cisalhamento. E você vai dividir pelas tensões de cisalhamento atuantes, que estão sendo solicitadas no maciço. Daí você calcula seu fator de segurança. Então, é esse cálculo que vocês têm que fazer, né? Para uma determinada curva. Avaliar quem são essas forças, coloca aqui no cálculo e determina o fator de segurança. Aí, cada curva vai ter um valor diferente do fator de segurança, você definir qual é o menor. Dependendo do valor, aí você vai poder classificar se aquele maciço vai precisar de uma intervenção ou não. Na hora que você substitui, ó, em forma de tensão, se você colocar em força, aí o que vai acontecer? Você vai multiplicar as tensões pelas áreas, né? Você pode multiplicar a tensão pelas áreas. Então, por exemplo, a tensão que está solicitando, ela vai ser a força tangente dividida pelo comprimento da curva. Então, você vai ter todo aquele comprimento da curva, que vai ser a área de atuação dessa tensão. Eu vou considerar 1 metro de largura, porque aí se eu multiplicar o comprimento da curva pelo metro, vai dar o comprimento da curva como área, né? Por isso que eu coloquei um L aqui, que é do comprimento, porque eu trabalho metro em metro. Eu analiso cada metro do meu talude, separadamente. Então, no cálculo vai entrar só o L aqui. E a força T, que é a força tangencial que está tentando escorregar aquela curva. Aí, coloco, se eu multiplicar, por exemplo, a tensão cisalhante, né? Resistente pelo L, eu vou ter como se eu estivesse multiplicando tensão por área. E aí, eu vou ter a força, né? A força tangencial solicitante dividido pela força tangencial resistente. Quer dizer, a resistente pela solicitante. Porque em cima sempre é a resistente e embaixo a solicitante. E aí, quanto maior for o fator de segurança, quer dizer que maior está sendo a resistência, né? No caso de sigma' vezes L, sigma' tensão normal, quando eu multiplico pela área, eu vou ter a força normal aqui. E a coesão efetiva, ela permanece. Porque a coesão, ela atua pontualmente, né? Ela é uma tensão. Então, ela vai permanecer aqui, porque ela é um parâmetro de resistência do solo. Aí, eu mantenho a minha equação aqui de resistência do solo, que está aplicada em forma de carga, né? Carga-força resultante. E aí, eu tenho como descobrir a tensão que pode solicitar meu talude, a carga tangencial que pode solicitar meu talude, se eu dividir a força resistente pelo fator de segurança mínimo. E aí eu vou dar para vocês a classificação desse fator de segurança. Eu tenho um fator de segurança que vai classificar o maciço como estando estável, que é quando ele está acima de 1,5. Eu tenho como classificar o meu talude como estabilidade incerta, quando ele é igual a 1,5, e eu tenho como que quando ele varia de 1 a 1,5, né? E tenho como classificar o meu talude como instável. Quando ele está abaixo de 1, eu já digo que ele é instável, ele vai romper com certeza. E se ele tiver de 1 a 1,5, estabilidade incerta. Eu não tenho como dizer para você que está estável. Ele pode romper a qualquer momento. É incerto. E se ele estiver acima de 1,5, aí eu posso dizer, está estável. Só que, tipo, gente, 1,5 já está no limite, né? Então, é interessante. Quanto maior o fator de segurança, melhor.
Pronto. Aí nós temos o método de Fellenius, é um dos métodos que vocês vão aplicar. Ele é um método mais conservador. Ele possui erros, ó. Se você considerar círculos profundos e por operações elevadas, ele é mais simples, apresenta baixos valores de fator de segurança. Ele pode apresentar até 50% em erros, se eu tiver talude suave com por opressão elevada. E se eu não tiver por opressão, o erro vai chegar até 10%. Então, o método de Fellenius, no caso, seria mais indicado para a situação em que eu não tenho por opressão, porque se eu tiver elevadas por opressões, o erro vai ser bem elevado, né? Então, não é muito confiável. Aí, aqui eu trago as características do método de Fellenius. Ele considera que a superfície de ruptura tem um formato cilíndrico e ele é um tipo de método de fatias, né? Quando é, gente, que eu aplico o método de fatias? Eu vou dizer aqui para vocês, porque tem vários métodos, né? E tem um método que eu considero maciço como sendo um elemento só, né? Aí eu vou dividir o meu maciço em maciço estável, que é a parte que não vai se movimentar, e a instável, que é a parte imóvel. Então, os métodos que consideram isso, eles consideram o maciço que é móvel, instável, como um corpo só. Já o método da fatia é diferente, ele divide o corpo instável em várias fatias. Quando é que isso é necessário? Quando a gente tem um talude heterogêneo. E aí, para poder calcular o peso, a tangente, a resistência, o ângulo de atrito, coesão, eu vou precisar que numa mesma fatia eu tenha um solo com essas mesmas características. Então, se eu tiver um solo heterogêneo, que essas características mudam com a profundidade ou lateralmente, aí eu vou ter que usar o método das fatias. Porque aí, cada fatia, eu divido o meu maciço de tal forma que em cada fatia eu tenha mesmas características, mesma coesão, ângulo de atrito, peso específico, certo? Porque eu vou precisar desses parâmetros para o cálculo. Então, o método de fatias ele é aplicado nessa situação. Situação em que eu tenho um solo homogêneo, que todo aquele maciço possui uma característica só, aí eu aplico os outros métodos, né? Os métodos que consideram a massa móvel apenas, como um solo só, né? Mas, a partir do momento que o solo heterogêneo vai mudando, aí eu vou ter que encaixar, né? Dividir o meu maciço em vários trechos de mesmo material. Então, eu vou ter várias fatias, certo? E aí, nesse método, ele continua considerando uma curva, né? De forma cilíndrica. E essa curva, ela vai ser aqui, a gente vai dizer que tem a predisposição de deslizar. Seria a ruptura, né? Onde aconteceria o deslizamento. Então, o interesse da gente aqui seria descobrir que curva é essa. Nesses métodos é assim, você vai escolher uma determinada posição para essa curva e vai calcular o fator de segurança para ela. Aí escolhe em outro lugar, vai variando, é um método iterativo até achar a de menor fator de segurança. Então, como é que você vai especificar a localização de uma curva? Você vai marcar um ponto, ó, e em qualquer canto aqui, qualquer lugar que você tem do domínio aqui do problema. Então, você marca aqui um ponto, vai ter aquela origem. A partir desse ponto, você especifica também um raio. Ó, especifiquei aqui um raio para esse lado, aplico desse outro lado, pronto. Daí, o que que eu vou fazer? É como se eu construísse um círculo aqui, tá? Em volta dessa origem. A origem, ela é o centro do círculo. E aí, a curva vai ser o quê? Vai ser a parte do círculo que interceptou o meu maciço. Vocês veem que ele não desenhou o círculo todo. Ele só destacou a parte do círculo que interceptou o maciço, tá? Então, aqui é a curva, localizei ela, certo? A partir daí, eu vou aplicar o método. Como é que eu aplico o método? Eu vou dividir o meu maciço, ó, que seria limitado pelas partes externas e pela curva de ruptura que está desenhada aqui.
Então, você tem as várias fatias aqui representadas, tá? E aí, você vai precisar caracterizar cada uma delas. Você vai chamar, vai dar um nome para cada uma dessas fatias, ó, por exemplo, aqui chamou de I. E ele posiciona também essa fatia. Como é que eu vou posicionar? Eu vou traçar uma reta vertical da origem até lá embaixo. Tudo que tiver à esquerda vai produzir um movimento, um momento em relação à origem. Por exemplo, se o peso está para baixo, ó, o momento que esse peso produz em relação à origem é um momento em que sentido? Anti-horário, não é isso? Por isso que eu tenho que, a partir da origem, traçar uma reta e dividir o maciço no que está à esquerda da origem e no que está à direita da origem. Porque o que tiver à esquerda, ó, com o peso está para baixo, vai gerar um momento no sentido anti-horário. E o que tiver à direita no sentido horário. Daí eu vou descobrir se esse maciço aqui, ele vai deslizar para nesse sentido aqui do movimento anti-horário ou no sentido horário. Certo? Você vê que no mesmo maciço ele vai possuir fatias que podem ajudar no movimento e outras que vão contra o movimento. Aí, gente, cada fatia dessa, eu vou ter que especificar aonde está o CG dela. Porque vai ser no CG dela que eu vou aplicar a força que representa essa fatia. Essa força seria o peso da fatia. Para saber o peso, eu tenho que calcular o volume de terra dessa fatia e multiplicar pelo peso específico. Como eu estou considerando 1 metro de talude, né, entrando aqui no meu desenho, então, basta eu achar a área e multiplicar pelo peso específico, né? Porque aí eu vou multiplicar por 1, que é a face perpendicular aqui ao meu plano. Então, eu vou precisar da área, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma simplificação, tá? A gente vai especificar uma altura para cada lamela, para cada fatia, e uma largura para cada fatia, tá? Então, por exemplo, essa fatia aqui destacada, quem vai ser a altura dela? Vai ser exatamente a medida da altura do ponto central da minha lamela. Então, eu vou especificar aqui, ó, a metade da minha lamela, vou aqui no meio, por exemplo, porque aqui está o CG, e aí eu vou especificar quanto que mede essa distância aqui, essa altura, nessa posição central. Outra coisa, eu vou ter que identificar a largura B, ó, você vê que é exatamente na horizontal. Tem esse L aqui, mas não é o L que eu vou ter que usar, é o B. Está perpendicular à lamela. É como se eu aproximasse essa lamela a um retângulo. Aí eu vou multiplicar B por H, vou ter a área. Multiplico por 1, que é a dimensão que está entrando no meu plano. Vou ter o volume, BH, vezes 1. E multiplico pelo peso específico do solo que está contido nessa lamela. Vou ter o peso. Aplico essa força-peso no CG da lamela. Verifico qual é o braço de alavanca em relação à origem, então eu vou verificar a distância na horizontal até a origem. Daí calculo o momento, certo? Que nesse caso aqui, por exemplo, essa lamela roxa, ela está produzindo momento no sentido anti-horário. Pronto. Daí eu vou ter o valor do momento. Vou calcular a mesma coisa para todas as lamelas que estão gerando momento em sentido anti-horário, somar tudo, todos esses momentos, certo? E vou dividir pelos momentos que estão girando no sentido oposto, que é o sentido horário, que seria as lamelas que estão localizadas desse lado aqui, lado direita da origem, certo? Outra coisa que está contra o movimento aqui, certo? Ajudando essa lamela que está sozinha aqui girando no sentido contrário ao movimento, que é horário, é a resistência do maciço, que é dada em função da coesão e do atrito do solo. Então, essa face aqui da curva, superfície curva, ela possui contatos entre grãos. Desses contatos,
eles possuem uma resistência em forma de atrito e em forma de coesão, tá certo? Então, eu vou usar esses dois parâmetros para calcular a tensão de cisalhamento resistente que esses grãos aqui vão produzir. Eles vão produzir uma tensão resistente aí, que seriam várias setinhas aqui, que estão apontadas na direção contrária ao movimento, né? Você está querendo cisalhar, ó, esse talude no sentido anti-horário. Então, ele está querendo girar aqui. Aí, em oposição a esse movimento, vai aparecer uma tensão cisalhante no sentido contrário, que se eu multiplicar pela área superficial dessa curva, eu vou ter a tangencial resultante. Daí, eu vou pegar essa tangencial e vou multiplicar por que braço de alavanca para ter o momento resistente. O braço de alavanca vai ser o raio do círculo. Porque qualquer tangencial, qualquer tensão cisalhante que eu aplicar aqui, vai possuir esse braço de alavanca igual ao raio. Então, se eu transformar a tensão em força, eu multiplico a tensão pela área, e aí eu acho a tangencial, a força, multiplico pelo braço, e encontro o momento resistente. Aí, em ajuda desse momento resistente, as lamelas que provocam movimento em mesmo sentido ao momento resistente, vão ser adicionadas à minha resistência, e aí eu vou ter o momento resistente dividido pelo momento solicitante, e acho o fator de segurança dessa face, certo? Dessa superfície aqui. Então, assim, é um procedimento bem longo, a gente tem todo esse trabalhão aí, só para calcular o fator de segurança de uma curva. É isso que vocês vão fazer no trabalho, tá? Eu já vou submeter essa tarefa aqui para vocês já irem realizando esse trabalho, porque a gente só tem o quê? Acho que menos de 10 dias, pouco, próximo a 10 dias, para a entrega desse trabalho. Então, eu já vou logo disponibilizar ele para você já fazer esse trabalho, né? E não é um trabalho difícil, mas é um trabalho que vai exigir trabalho manual, porque vocês vão ter que desenhar isso no AutoCAD, ó, isso aqui você vai desenhar no AutoCAD, o maciço lá, você vai marcar o ponto. Aí, como vocês estão vendo aqui, foram marcados 9 pontos. É isso que eu vou pedir a vocês. 9 pontos. Então, vocês vão repetir esse cálculo 9 vezes. Esse desenho 9 vezes. Porque para cada ponto desse aqui, você vai ter a construção de curvas diferentes e cada curva vai delimitar lamelas diferentes. Certo? Então, você vai repetir esse procedimento aqui para cada ponto desse aqui, que são 9. Eu estou dando o mínimo para vocês, viu? Para vocês não ter trabalho demais, que eu só quero ver a desenvoltura de vocês aqui no cálculo. Mas na vida real, isso aqui é feito muito mais vezes. O raio é o mesmo para cada lamela? Não. O raio, na verdade, caracteriza o círculo, certo? Que esse círculo, você está analisando só a parte que intercepta o maciço. Então, esse traço aqui é o raio. Ele serve como braço de alavanca apenas para a força tangencial resultante que veio do cálculo das tensões cisalhantes resistentes, que eu mostrei aqui no início. Ó. Esse cálculo aqui. Você tinha aqui, ó, fator de segurança igual a tensão cisalhante resistente sobre a tensão cisalhante mobilizante. Aí eu transformei essa tensão cisalhante aqui em uma força tangencial e eu estou usando um L, que é o comprimento da curva, entendeu? Então, esse raio aí é o braço só dessa força tangencial aqui. No caso das lamelas é diferente, ó. Eu até representei nesse desenho aqui. Ó. Cada lamela possui um CG. É no CG que você vai aplicar força-peso que você calculou, tendo em mãos a informação do volume da lamela e do peso específico. Você multiplicou o volume do peso específico, você teve a força-peso. Aí você vai aplicar essa força aqui, ó, no CG da lamela. Então, cada lamela possui um CG numa posição diferente em relação à origem, entendeu? Então, por exemplo, ó, essa lamela aí aqui, o CG está aqui. Quem vai ser o braço? Vai ser XI, a distância do CG da força até
a reta da origem. Entendeu, Lucas? Então, o raio, ele na verdade, tem nada a ver com a lamela, não. Ele é só para você especificar a curva. Depois que você especificar a curva, é que você vai dividir as lamelas. Essa divisão de lamela aqui vai depender do material do seu solo. Por exemplo, se eu tiver aqui 3 solos, aqui é um solo, professora, aqui é outro solo. Ou então, professora, aqui começa a água. Então, toda vida que houver mudança de característica, você vai ter que cortar naquele ponto. Então, por exemplo, essas lamelas aqui ele dividiu na vertical, mas na verdade, o que você vai ter divisão de solo, na maioria das vezes, é na horizontal, né? Que o solo muda, inclinado. Então, você tem que cortar elas exatamente onde tem mudança de solo, porque aí o peso já vai mudar o cálculo, né? Do peso. Então, e também do cisalhamento. Então, por exemplo, você vai cortar a lamela aqui. Aí, por exemplo, uma lamela dessa pode ter 3 dentro. Aí você vai cortar em 3. Aí vai calcular separado, cada uma. Porque cada uma vai ter um peso diferente. E a tangencial, você vai considerar, a que está atuando na superfície da curva que você caracterizou pela origem, tá? Então, você vai ter que especificar uma origem e um raio. Isso aí, gente, professora, qual é a origem que eu boto aí onde esse ponto? Onde é que eu coloco esse raio? Aí isso aí vocês que vão ter que dizer, entendeu? Eu não conheço esse solo aí, vocês não conhecem, ninguém sabe onde é que vai estar essa curva. Então, é um processo iterativo. Você vai botar um ponto aqui, um local específico, você vai botar o raio em um local específico, você pode ter botado aqui, 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 em qualquer lugar desses aqui. Certo? E aí, por que eu estou dizendo a vocês que coloco pelo menos no mínimo 9 pontos? Aí tem aluno que chega para mim, professora, 9 pontos dá trabalho demais, diminui para 6, mas só que 9 é o mínimo. Se fosse isso aqui na vida real, ia ser muito mais ponto do que isso aqui, muito mais, porque você está trabalhando com coisa incerta. Eu não posso botar 9 pontos e dizer assim, tá aqui a curva, professora, tá aqui, vai romper nessa curva aqui. Mas você só olhou 9 pontos, quem garante que vai ser aí? Né? Então, vocês têm que analisar aqui muitas possibilidades. Por que eu estou escolhendo 9? Porque, por exemplo, eu especifico um primeiro ponto aqui, aí eu vou analisar, se eu for um pouquinho para a esquerda, né? O que vai acontecer? O fator de segurança diminui ou aumenta? Aí eu vou ter uma noção para onde eu vou. Eu vou aqui para a esquerda, ele diminuiu. E se eu for para a direita, ele diminuiu também. Então, quer dizer, se ele está diminuindo por 2 lados, quer dizer que a curva mais próxima da origem é a que está próxima desse ponto que eu coloquei no início. Mas pode ser que ele aumente um pouquinho para a esquerda. Então, deixa eu tomar um pouquinho próximo aqui, está entendendo? Você vai posicionando os pontos de acordo com os resultados que você vai obtendo. Por isso que é um processo iterativo. Porque o próximo ponto que você vai analisar vai depender do resultado que você teve, por último. Eu calculei para o ponto origem número 1, encontrei fator de segurança 3. Fui um pouquinho para a esquerda, subiu para 4. Então, eu tô me distanciando da curva, né? Eu estou aumentando o fator de segurança, eu quero diminuir. Eu quero saber qual é a curva que é mais próximo da ruptura. Então eu não vou para a esquerda, não, vou para a direita. Então, eu vou aqui um pouquinho para a direita. Vamos lá, andar um pouquinho, 50 centímetros. Aí, cheguei aqui, calculei 5. Eita, tá aumentando também? Então, eu não vou me afastar tanto da origem, não. Vou me aproximar um pouco mais. Então, vamos botar aqui mais um pouquinho, 25 centímetros. Aí, você calculou, deu 2. Diminuiu, né? Primeiro tinha dado 3, deu 2, então eu vou trabalhar perto desse ponto que deu 2 aqui. Aí, coloco um pouquinho para cima, entendeu? Por isso que eu coloquei aqui, ó, e o livro colocou, que essa figura aqui eu tirei do livro. Né? Colocou 9 pontos aqui, porque ele já, justamente, ele está indo para cima, está indo para baixo, está indo para o lado, está indo para o outro. Porque ele está procurando possibilidades, né? Aonde a proximidade, ele está querendo se aproximar da curva de menor fator de segurança. Certo, gente? Então, eu quero que vocês raciocinem nessa linha aí de raciocínio para poder vocês saberem o que vocês estão fazendo e o que vocês estão procurando. Pronto, aqui ele colocou a força-peso bem direitinho, ó, no meio da lamela, achou o braço de alavanca em relação à origem, ó, R seno de alfa. Por quê?
Porque a lamela, ela foi identificada por um coeficiente angular exatamente do ponto central, ó, do meio, onde a força está aplicada. A força está aplicada aqui no CG. Aí eu venho, especifico um ponto aqui na curva, o coeficiente angular dela deu alfa. Ó. Aí eu acho a tangente exatamente nesse ponto, que é a tensão cisalhante, multiplico por essa face, acho uma força, né? Resistente T. Se eu multiplico T pelo raio, eu acho o momento que está atuando no sentido horário. E a força W está atuando o quê? A favor do deslizamento. É W que quer deslizar a curva, né? É W que quer deslizar esse trecho do maciço aqui nessa superfície. Então, se eu fizer W vezes R seno de alfa, eu vou ter um momento no sentido anti-horário, que é o sentido do movimento aqui do maciço, do desmoronamento dele. Por isso que eu preciso calcular quem está querendo desmoronar e quem é que está querendo resistir ao desmoronamento. Tá certo? Então, eu vou precisar de várias informações. Eu vou precisar de V. Quem é V? Ó. V é a força que está à esquerda. VI menos 1. VI mais 1 é a próxima força que está à direita. E W é o peso da fatia completo. Então, assim, essa fatia, ela está querendo descer. Aí eu vou ter uma força que é a esquerda que também quer descer, outra força à direita que quer subir. Por quê? Porque essa superfície aqui é de cisalhamento, né? Então, está querendo se movimentar. Tem HI menos 1, que é a horizontal. Por quê? Porque aqui tem uma resultante, eu transformei nas componentes H e V. E tem a H mais 1, que é a que está do outro lado. O que a gente vai considerar aqui? A gente vai considerar, gente, que VI menos 1 e VI mais 1 estão contrabalançando um ao outro, se equilibrando. Elas têm a mesma intensidade e sentidos opostos. Então, elas duas vão se anular, tá? HI menos 1 e HI mais 1 também vão se anular. Então, essas forças aqui, elas não vão entrar no nosso cálculo por conta disso. Porque elas possuem valores aproximados e estão atuando em sentidos opostos, tá? Então, a resultante aqui, no final das contas, vai ser W para baixo. Agora, vamos analisar aqui embaixo. Eu vou ter uma resultante aqui, ó, ao peso, tá? Na mesma direção do peso, só que em sentido oposto. E eu vou decompor ela numa normal, a lamela, ó, e numa cisalhante. Essa reta, gente, que eu tracei aqui, lá na vida real, ela é uma curva, ó. Mas eu vou aproximar de uma reta cuja inclinação possui a inclinação idêntica ao coeficiente angular do meu ponto de aplicação da força-peso, tá? Aí é nele que eu vou aplicar T e vou aplicar N. Expliquei tudo aqui? Expliquei. Todas essas forças aqui que estão atuando em uma lamela. Pronto, isso que eu já falei, né? Que essas aqui vão se equilibrar. Aí só vai sobrar quem? W e essa força-peso reativa, né? Que é em sentido oposto. O somatório das forças verticais tem que dar 0 e o somatório das forças horizontais tem que dar 0. Pronto. Quando eu faço todo o cálculo, né? Eu descubro que a tangente de reação, que é a resistente, ela vai ser tal D. Eu vou só beber uma água aqui que... Então, a gente sabe que a cisalhante, né, é uma força sobre uma área. Então, ó, ele calculou TR aqui, tá? Que vai ser tal D vezes delta LN. Delta LN é o comprimento lá do traçado que a gente está analisando, ó, perpendicular.
a força N e paralela à força T. Aí, todas essas forças que estão atuando aqui embaixo, gente, são as forças resistentes, tá? E aí, a gente multiplica, ó, ΔL, que seria a área, né? Porque eu estou considerando 1 metro de profundidade aqui em relação ao plano da face aqui da folha. PR seria WN vezes R seno de alfa N, que é o que aqui? WN aqui, ó. É como se fosse a reação da força-peso. Aí ele multiplica por R seno de alfa, que aqui, ó, você tem alfa aqui, é no anterior. Delta L ele está mostrando aqui. Aqui. Ainda é na anterior também. Aqui, ó. R seno de alfa. Que seria exatamente, ó, para essa situação aqui, né? Seria o braço de alavanca da força em relação à origem para você calcular o momento. Então, ó, ele multiplica para achar o momento aqui. E aí, o fator de segurança, como é as tensões cisalhantes resistentes pelas solicitantes, então ele substitui que tal F, se ele multiplicar por delta Ln, vai transformar na tangencial, né, na força. E do outro lado, ele coloca as resistentes, que seria a tensão de cisalhamento resistente, que depende da coesão e do ângulo de atrito efetivo do material, do solo, e multiplica também por ΔLN, que seria a mesma área de atuação. Aí, tal D é a tensão média de resistência ao cisalhamento, desenvolvida ao longo da superfície potencial de ruptura, e tal F é a resistência média ao cisalhamento do solo. Então, tal D é o que está se desenvolvendo, né? É o que está solicitando. Então, assim, nessa análise de método de equilíbrio limite de forças, né? Para a gente analisar a estabilidade de taludes, ele usa muito essa letra D, tá? E essa letra F aqui. Aí, essa letra D, ele dá para tensões, forças desenvolvidas, mobilizantes, que são aquelas que estão atuando, tá? Que está solicitando, mas ele sempre chama de D ou de M, mobilizante ou desenvolvida. E a que está em cima, que é a resistente, ó, ele bota um F, ou ele coloca R de ruptura, ou ele coloca M também de mobilizadora máxima, resistência máxima. Então, ele troca muito essa letrinha, então tem que ter muito cuidado com isso, mas, assim, uma coisa que vocês têm que entender é que vocês até já sabem, né, que fator de segurança a gente sempre vai colocar as forças resistentes em cima, no numerador, e as solicitantes embaixo. Aí, o que ele faz? Ele aplica, né, o equilíbrio de forças aqui, ó, e encontra uma equação para o método de Felenius. Aqui é a força-peso que eu tinha falado para vocês, BH vezes gama. Então, gente, vocês vão fazer esse cálculo aqui para cada lamela lá. No Excel, vocês vão montar um Excel que contenha todas essas equações aqui. Vocês vão deixar claro para mim, para poder, quando eu for corrigir. Aí vocês vão colocar, né, cada cédulazinha lá do Excel, vocês vão colocar a equação, vai colocando as informações da lamela, BH, e aí automaticamente, né, o Excel vai calcular para você. Então, o trabalho que vocês vão ter é montar o Excel, porque vocês vão colocar as equações lá nas células, um Excel que seja capaz de calcular, né, todas esse passo a passo aqui. E vocês vão precisar colocar a representação do seu talude no AutoCAD
representar, né, os diferentes pontos que vocês fizeram. Ó, apliquei o ponto nessa posição aqui, coloca a medida que você colocou lá, a distância, e vai aplicando. Ó, aqui ele com vários pontos, tá vendo, gente? A nuvem de possibilidades aqui, de vários círculos diferentes que ele colocou. Ele usou uma malha. Ó, a pesquisa do centro do círculo é feita considerando-se uma malha de pontos equidistantes que permitem o traçado de curvas com igual fator de segurança que são concêntricas em torno do valor mínimo. Ah, professora, o que é isso aqui? Igual fator de segurança? Igual fator de segurança por curva. Na verdade, ele está dizendo aqui, ó, cada curva que você posiciona por cada ponto desse tem um fator de segurança diferente. Mas em uma curva só, ele considera que os pontos possuem o mesmo fator de segurança. Por exemplo, essa curva aqui, ela tem um fator de segurança característico. Então, é como se cada ponto dela tivesse o mesmo fator de segurança. Essa é a hipótese que eu falei lá no início, mas que a realidade não é essa. Mas na hipótese a gente considera assim. Pronto. Então, aqui eu dou o roteiro de cálculo, que eu até já falei para vocês mais ou menos. Vocês vão seguir esse roteirinho aqui. Aplica, ó, a planilha do Excel, acha o fator de segurança aqui embaixo. Certo? Então, ó, essa planilha, ela só vai ser aplicada para uma vez. Então, ó, uma origem. Para uma origem eu tenho uma planilha, para outra origem eu tenho outra planilha. Mas o que é que vai mudar? Vai mudar as características que você vai pôr, mas as fórmulas vão ser as mesmas, né? Ó, aqui ele dá até mais ou menos como é que você faz para fazer a planilha. Então, você vai colocando os dados das fatias aqui, o H, o ΔX, que é o B, o raio, o ângulo, aí vai colocando aqui. Daí, a planilha calcula para o seu fator de segurança. Aí, você tem que fazer uma outra planilha com os mesmos dados aqui em cima, mesmo cálculo, mas só que vai mudar as informações que você vai botar na planilha, né, nas cédulas, porque vai mudar as fatias, vai mudar o H, que a curva mudou. Então, você vai ter que, para cada origem que você analisar, vocês vão me mostrar uma planilha. Porque cada planilha dessa vai ter uma resposta aqui. Aí, eu fiz 9 vezes, achei 9 fatores de segurança. Qual é a resposta final? O menor entre os fatores de segurança. Aí, você vai dar a conclusão do seu cálculo. Conseguiu achar o que você queria? A curva de ruptura vai romper? Não vai? Você acha necessário continuar calculando? Ou você já está satisfeito com essas 9 análises? Aí vocês vão dar a conclusão de vocês. Pronto, aí aqui eu dou o passo a passo do AutoCAD. Tá aqui o talude, nesse talude ó, o nível d'água tá aqui, esse azulzinho. Aí ele desenhou a curva, porque ele marcou uma origem aqui, ó, e traçou essa reta que é o raio, tá? Ele colocou a origem exatamente, ó, no ponto onde termina o talude, de tal forma que todas as lamelas vão girar para o mesmo lado, ó. Se ele tivesse botado a origem aqui, ele ia dividir o maciço em 2 partes, e aí uma parte ia servir para estabilizar e outra não, tá? Então, tem que ver essa diferença aí. Aí, aqui, ó, ele deu a medida de cada um dos raios, do raio, para saber onde é que está a origem, a distância aqui, ó, até terminar a curva de ruptura. Dividiu as lamelas, disse qual seria o valor em B de cada lamela. Aí especificou onde é que está a altura de cada lamela, exatamente, por exemplo, aí no centro. Diz quanto vale a altura de cada lamela, ó. Aí mostrou para mim aqui, ó, no desenho, a cota de cada lamela, para poder eu saber que ela veio daqui. Outra coisa, você vai tirar os dados daqui do desenho para colocar na planilha. Então, você tem que fazer a cotagem do desenho todinho aqui, para poder trazer para a planilha. Aí, outra coisa, achar o raio de cada uma das lamelas. Você vai pegar aqui, ó, onde toca a altura da lamela até terminar na curva,
aí liga até a origem, aí cada um vai ter um ângulo diferente em relação à horizontal. Aí você mede o ângulo de cada um, ou em relação à vertical, né? Tá aqui, ó, ele mediu em relação à vertical. Aí dá os dados, ó, do solo, montou na planilha, ó, e calculou. Aqui a planilha, ela é bem grande, viu, gente? É porque, para não ficar muito pequeno, mas ela continua aqui do lado. Aí eu coloquei no outro slide, ó, que é o cálculo. Essa primeira aqui são os dados que eu coloquei, né? E aqui são as fórmulas. Aí ele achou o fator de segurança. Por exemplo, esse primeiro cálculo deu 2,24. Pronto. Aí aqui é o exemplo que ele fez no AutoCAD, tá vendo? Ó, todo bem direitinho, como é para mostrar para vocês como é que ele fez. Como é que é para fazer? Ó, cota todos os ângulos, todas as alturas e todas as bases. Aqui ele colocou no desenho só, mas aí vocês veem que fica muito misturado. Então, não é legal assim. É bom colocar um desenho só com as alturas, outro desenho só com as bases e outro só com os ângulos. Porque do jeito que tá aqui, você chega a ficar tonto. Ó, tá vendo? Aqui, ó, só os ângulos. Aí, mesmo jeito, bota o outro só a altura, o outro só a base, porque aqui ele juntou a altura com base, no mesmo desenho. Pronto, aí aqui é a planilha dele, ó, e a resposta aqui como é que fica no final. Pronto. E esse outro método é de Bishop simplificado. Ele vai no mesmo raciocínio, só que ele também usa equilíbrio de forças, além do equilíbrio de momentos. Então, ele é melhor. Aqui, como é que seria, ó, a nuvem de possibilidade? Quantos pontos ele fez? Vários pontos, ó. Aí, ele dá o valor, fator de segurança, cada um dos pontos, até descobrir onde é que é a curva de ruptura. Certo? Ó, aqui esse solo teve 3 tipos de solo. Aí, ele dividiu, ó, as lamelas ainda em várias partes. Aí, tem que fazer de forma diferente, certo? Pronto. Aí aqui, além de Fellenius e Bishop simplificado, ó, tem Jambu simplificado, Jambu generalizado, Spencer, Morgenstern Price, GLE e Sarma. Então, existem vários outros métodos, tá? Por vários autores. Vocês, quando forem usar no software, vocês vão escolher, lá tem as opções, tem vários métodos, cada software tem seus métodos lá. Então, vocês vão escolher qual método você quer usar, se é o de Fellenius, se é o de Bishop, pode usar mais de um. Aí, ó, isso aqui, isso que é bom o software por isso, porque já tem todos esses métodos implementados. E aqui ele caracteriza cada um dos métodos de fatias que existe, tá? Pronto, aqui, gente, são os ábacos que vocês vão usar, tá? Na planilha. Então, assim, aqui não é só cálculo, aqui você tem que entrar com os valores nos ábacos também, para poder colocar lá na planilha. Aí, aqui é um exemplo, ó, você tem o nível d'água aqui, tem 2 tipos de solo. Aqui, ó, como é que você avalia dentro do software. O software ele já vai lhe dar aqui o resultado. Pronto. E aqui é a questão que vocês vão fazer no trabalho, tá? Deixa eu ver aqui. Não, aqui é outro exemplo, né? Tá aqui, a questão do trabalho é essa. Certo? Ó, você vai fazer isso aqui pelo método de Fellenius. Eu dou a medida aqui do talude, bem direitinho para vocês. E vão fazer também para o Bishop, tá? Então, cada grupo vai aplicar esses métodos tanto para Bishop como para Fellenius, tá? Então, cada grupo tem a obrigação de fazer para 9 pontos. Os grupos são os mesmos grupos do trabalho teórico, né, das apresentações. Eu vou postar aqui esse slide para vocês já irem fazendo esse trabalho, já posto a tarefa, já dou o prazo, e também vou postar o do seminário. Alguma dúvida? Desirê, uma dúvida. Com relação àqueles décimos, acho que é 3 décimos, você já colocou ele na nota ou ainda vai colocar?
Verdade, Suzy, até acho que foi Francisco me falou. Eu já Foi, tinha ele me comentou esquecido. no grupo Aí eu pra não, gente aí eu perguntar. acho que eu estava ocupada, não coloquei ainda, mas agora que você me lembrou, eu vou fazer logo isso agora, porque vai que eu esqueça de novo, né? Pronto, tá bom. Porque ele comentou no grupo pra gente falar com você, pra você lembrar, entendeu? É, É, sim. Desirê tem os meus 3 décimos. Isso, eu vou olhar lá, que eu coloquei na notícia quem ganhou, né? Aí eu vou lá olhar e vou colocar, viu? Eu até, Pronto, tá gente, bom. quando eu tava botando as notas, eu pensei em já ir botar logo, mas aí eu pensei, aí os meninos não vão saber, né? Qual foi a nota da prova e qual É, foi. porque tava tudo dividido lá, tá tudo E bem dividido, aí aí eu fiquei com deixei para dúvida. colocar depois, já para vocês saberem que foi colocado depois, né? Então eu vou fazer isso logo antes que eu me esqueça. Gente, pois tá bom. Essa aula tá gravada, eu disponibilizo para vocês lá no Drive, tá certo? Porque é uma coisa Desirê, muito específica da turma. E aí eu Desirê, uma disponibilizo pergunta. lá no Drive, porque aí, se qualquer dúvida, vocês assistem de novo, tá bom? Desirê, os De. vídeos da prova é para enviar até que horas? Ou até quando? Sim, pode enviar até hoje, viu? Até o final do dia. Ok? Desirê, no caso, a aula foi gravada, né? Aquela parte aqui do início que eu perdi. Sim, Do sim, trabalho. Foi? sim. Tá bom. Obrigado. Pois tchau, viu, gente? Qualquer coisa eu tô aí, pode falar. Tá bem, tchau.